We may have some time for questioning. I may skip a couple applications Okay. because I've got like 8. Mm-hmm. I may just do like 4 or 5. Okay. And just say, I you can mean, read the rest if you want to. Yeah. you can do whatever you want. You're the teacher. Yeah, I guess so, can't I? No. Here we go. No. Here we go. There we go. Dinner is. I don't know if it was marked because it looks like our free time. Here we go. 6:30. Jantar is. Oh, dinner. Jantan. Mm-hmm. 6:30. Okay, so we got an hour and a half. I mean, if we could finish up in an hour, then we could have some time for questions. Okay. Sounds fine. Okay. They ready to go? Pronto? Ready. Okay. Well, we now begin lecture 5. A gente vai começar a nossa quinta aula. We've been looking at the glorious status of man as the image of God. A gente tem visto o estado glorioso do homem como imagem de Deus. But he's also called the glory of God. Mas ele também é chamado de glória de And Deus, the Son of God. Filho de Deus. And also that he's made in the likeness of God. He's like God. E também foi feito na semelhança de Deus. Ele é como Deus. But let's look now at the ways that we can see man imaging God. E vamos falar agora a respeito das formas em que vemos um homem refletindo a Deus. How is man the image of God? Como é que o homem é a imagem de Deus? What does this precisely look like? Qual é o aspecto disso na prática? Well, in general, the image of God is seen in everything that uniquely distinguishes man from all other life. Em geral, a imagem de Deus é vista em tudo que distingue o homem de todas as outras formas de vida. So we can say everything that makes man uniquely man is the image of God. Dá para dizer que o que torna o homem singularmente homem é a imagem de Deus. So everything that separates him from the plant and animal life of this world shows that he's the image of God. Tudo que separa ele da vida das plantas e da vida animal na terra torna ele homem. As John Murray once said, como John Murray disse, the divine image defines the distinct identity of man. A imagem divina define a identidade distinta do homem. So what is unique about man? O que então é único do homem? What distinguishes him from all other life? O que o distingue de todas as outras formas de vida? Well, there are many ways to answer this question. Dá para responder a essa pergunta de muitas formas. But I want to bring out 3 ways in which man uniquely images God. Mas eu quero levantar 3 formas em que o homem faz isso. First, in what he is. Primeiro, no que ele é. Secondly, in what he does. Segundo, no que ele faz. And then thirdly, in how he relates to others. E terceiro, como ele se relaciona com outros. So the first is structural imaging. Então, em primeiro lugar, temos uma imagem estrutural. Structurally, in what man is by nature. De forma estrutural, no que o homem é por natureza. He images God. Ele reflete a Deus. He is endowed with unique godlike qualities and abilities. Ele foi dotado de imagens e qualidades únicas. So man, God has gifted man with certain capacities and endowments that make him like God. Deus dotou o homem de dons e qualidades que o tornam como Deus. In a creaturely way. No sentido desde o ponto de vista de uma criatura. And this is seen in many of God's communicable attributes. E isso se vê em muitos dos atributos comunicáveis de Deus. Man is like God in these ways. O homem é como Deus nesses sentidos. He's conscious. Ele é consciente. He is aware of himself and the world he lives in.
Ele é consciente de si mesmo e do mundo em que vive and the God who created him. e do Deus que o criou. He is spiritual. Ele é espiritual. He has an immaterial, immortal soul which can know and fellowship with God. Ele tem uma alma ele tem uma alma imortal. He is powerful. Ele é poderoso. He is able to some extent to do his will. Ele pode até certo ponto fazer o que ele quer. Man is rational. Ele é racional. He has and uses reason and logic. Ele tem e usa razão e lógica. Man is moral. O homem é moral. He knows right from wrong. Ele sabe o que é certo, o que é errado. And has a conscience that commends or condemns him for his actions. E ele tem uma consciência que reconhece que o acusa ou justifica pelo que ele faz. He is also communicative. Também é comunicativo. He understands and speaks meaningful words to others. Ele fala palavras com sentido a outros. He's aesthetic. Ele é estético. He appreciates and evaluates beauty. Ele aprecia e avalia a beleza. Man is volitional. O homem é volitivo. He has a will that purposes to do things. Ele tem uma vontade que procura fazer coisas. And man is affectional. E o homem é afetivo. He has appropriate affections, Ele tem afeições apropriadas which accompany his moral judgments and volitional purposes. que acompanham seus juízos morais e seus propósitos volitivos. Right, so we can see these sort of attributes of God displayed in man. E dá para ver estes atributos de Deus se refletindo no homem. In these ways, he is a creaturely replica of God. Dessa forma, ele é uma criatura de Deus que representa ele como réplica. But although the image of God centrally consists in the soul of man, mas como a imagem de Deus consiste centralmente na alma do homem, his body is not excluded from imaging God. Seu corpo não está excluído da imagem de Deus. John Calvin states, João Calvino diz, and although the primary seat of the divine image was in the mind and heart, que embora a sede principal da imagem divina estivesse na mente e no coração, or in the soul and its powers, ou na alma e em seus poderes, yet there was no part of man, ainda assim não havia nenhuma parte do homem, not even the body itself, nem mesmo o próprio corpo, in which some sparks did not glow. em que algumas faíscas não brilhassem. And so man's strength Então a força do homem and skill e sua habilidade, and athleticism suas habilidades atléticas, and symmetry and beauty sua simetria, sua beleza, and even his uprightness inclusive sua or erectness, the way he stands sua upright, retidão física, in some sense resemble God. em alguns sentidos se assemelha a Deus. In the Bible, a plethora of anthropomorphisms are ascribed to God. Tem muitos antropomorfismos na Bíblia que descrevem a Deus. God does not have a body like men. Deus não tem um corpo como os homens. But there's tons of passages which describe God as having a body like men. Mas muitas passagens descrevem a Deus como se tivesse um corpo humano. So in a figurative sense, então num sentido figurado, God is said to have a mighty arm and strong hand. Deus tem um braço poderoso e uma mão forte. Watchful eyes. Ele tem olhos vigiantes. Listening ears. Ouvidos que escutam. Feet that walk. Pés que caminham. A nose that smells. Um nariz que cheira. A mouth that speaks. Uma boca que fala. And hair like pure wool. E cabelo como lã pura. Okay, so none of these things are true essentially of God. Nenhuma destas coisas é essencialmente verdade sobre Deus. But in a figurative sense, God is described in these sort of ways in the Bible.
Mas no sentido figurado, Deus é descrito dessa forma na Bíblia. And so I think this indicates that man's physical body, Então, eu acredito que isso indica que In- o corpo físico do homem, in some sense, reflects the glory of the eternal and invisible God. de certa forma, reflete a glória do Deus invisível e eterno. Sam Waldron comments, Sam Waldron comenta, as God said, como Deus disse, the human body is very good, o corpo humano é muito bom. so good that it too is the image of God. Tão bom que ele também é a imagem de Deus. No part of it should be despised. Nenhuma parte dele deve ser desprezada. The physical should not be made the seat of sin. O físico não deve se tornar a sede do pecado. And then he jokes. E depois ele faz uma piada. An old divine called hair filthy excrement. Um antigo divino chamou o cabelo de excremento imundo. He should have washed his hair. Ele devia ter lavado o cabelo. Sometimes it's easy to downplay the body. Às vezes é fácil de diminuir o corpo. But he's just saying that even our bodies reflect the glorious attributes of God. Mas ele está dizendo que até os nossos corpos revelam os atributos gloriosos de Deus. So that's structural imaging. Essa é a sua imagem estrutural. But secondly, there's functional imaging. Em segundo lugar, temos a imagem funcional. Funcionalmente, in what man does, naquilo que o homem faz, man performs unique godlike actions. O homem faz ou realiza ações únicas como Deus. This involves the use and exercise of man's gifts in respect to God, man, and nature. Isso envolve o uso dos seus dons em relação a Deus, in respect to God, God, man, and nature. Em relação a Deus, o homem e a natureza. So he reflects God in what he does. Ele reflete a Deus naquilo que ele faz. For instance, the creation account presents God as a maker. Por exemplo, o relato da criação apresenta a Deus como criador. A speaker. Alguém que fala. An evaluator. Um avaliador. A namer. Alguém que dá nome. A blesser. Alguém que abençoa. And a deliberator. E alguém que toma conselho. But it also presents man as all these things. Mas também apresenta o homem como todas estas coisas. And so Richard Belcher Jr. comments, como Richard Belcher Jr. comenta, although we do not have the same ability to create as God does, que embora não tenhamos a mesma capacidade de criar que Deus tem, for he created the world ex nihilo, from nothing. Pois ele criou o mundo ex nihilo, do nada. We are creative and have the ability to understand God's creation and use it for good. Somos criativos e temos a capacidade de entender a criação de Deus e usá-la para o bem. And I think this is most clearly seen in the dominion mandate. E eu acho que isso se vê mais claramente no mandato do domínio. J.V. Fesco states, J.V. Fesco afirma, one finds the image of God primarily in man's role as God's vice-regent over the creation. A imagem de Deus é encontrada principalmente no papel do homem como o vice-regente de Deus sobre a criação. We find the dominion mandate spoken by God to Adam and Eve in Genesis 1:26 through 30. A gente vê a ordem do domínio, que Deus fala, dá a ordem do domínio para Adão e Eva em Gênesis 1, 26 a 30. We won't read it now. A gente não vai ler agora. But it's presenting Adam as a prophet, priest, and king over God's creation. Mas apresenta Adão como rei, profeta e sacerdote sobre a criação de Deus. So as prophet, Adam was to speak God's words to the creation. Como profeta, Adão devia falar as palavras de Deus para a criação. And as priest, he was to perform God's worship and mediate God's blessing throughout all creation. Como sacerdote, ele as priest he Yeah, he was to perform God's worship.
como sacerdote, ele devia levar a cabo o louvor a Deus and mediate God's blessing throughout all creation. e mediar sua bênção através de toda a criação. And as king, E como rei, he was to enforce God's rule over the creation. ele devia levar a cabo o domínio de Deus sobre a criação. So in all of his actions as prophet, priest, and king, Então, em todas as suas ações como rei, profeta e sacerdote, he was to image forth God to the ele, world. ele devia representar a imagem de Deus ao mundo. So that's functional imaging. Isso é a imagem funcional. The third, we have relational imaging. Em terceiro lugar, temos a imagem relacional. Relationally, De forma relacional, in how man relates to others, na forma em que o homem se relaciona com he outros, participates in God-like relationships. ele participa de relacionamentos como os de Deus. Man is not just made in the image of God in general. O homem não só foi feito de forma geral à imagem de Deus. Man is made in the image of the triune God. Ele foi feito à imagem do Deus triuno. Genesis 1:26 states, Gênesis 1:26 diz: "Then God said, 'Let us make man in our image after our likeness.'" Então Deus disse: façamos nós, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Right here there's this divine deliberation. Aqui temos esse conselho divino. And I think the best way to understand this is a shadowy reference to the Trinity. E eu vejo isso como se bem que como uma sombra, mas é uma referência à Trindade. When God says, "Let us make man in our image," Quando Deus disse, façamos nós, the us o here, homem a nossa imagem, the us here refers to the three persons of the Godhead. esse nós são as três pessoas da Trindade. Right? Not to God and the angels, Não é em relação a Deus e os anjos, and not to the divine being in general. e não em relação ao ser divino em geral. So it was the Father, the Son, and the Holy Spirit É o Pai, Filho e Espírito Santo who made man in their image and after their likeness. que fizeram o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança. So this teaches us that man is made specifically Então, isso nos ensina que o homem foi feito especificamente in the image of the Father and of the Son and of the Spirit. na imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Therefore, we should be able to see the relationality of the triune God Por conta disso, devíamos ver a relacionalidade do Deus triuno with himself and with the world he has made consigo mesmo e com o mundo que ele criou, reflected in man. refletido no homem. J.V. Fesco says, J.V. Fesco diz: "He also created man in community, male and female, ele também criou o homem em comunidade, macho e fêmea, to reflect the divine community of the Trinity." para refletir a comunidade divina da Trindade. And so man can image forth God in marriage, in a husband and wife's relationship to one another. Então, o homem pode refletir Deus no seu relacionamento de casamento. Marriage images the relationship that God has with his people. O casamento imita o relacionamento que Deus tem com seu povo. And particularly Christ's union with his bride, the church. Em particular, a união de Cristo com sua igreja. The husband and wife's relationship of being one flesh O relacionamento entre marido e mulher como uma só carne, ultimately refers to Christ and the church. em última análise, se refere a Cristo e sua igreja. And so in our marriages we can image God. Então, nos nossos relacionamentos podemos refletir Deus. But we also see this in the parent-child relationship. Mas também vemos isso no relacionamento entre pais e filhos. God's creative act in making Adam and Eve as his image bearers O ato de Deus ao criar Adão e Eva como aqueles que carregam sua imagem e semelhança, is reflected in the act of husband and wife creating image bearers of their own. se reflete no ato do homem e a mulher
gerar filhos na sua imagem e semelhança. We can also see this in the father-son relationship. Também dá para ver isso no relacionamento de pai e filho. Sam Waldron states, the father-son relationship brought about by procreation Go ahead. is seen as reflective of the eternal relationship between the father and the son. Sam Waldron afirma que o relacionamento entre pai e filho gerado pela procriação é visto como reflexo do relacionamento eterno entre o pai e o filho. So even within the relationship between a father and a son here on earth, Então, inclusive, perante um relacionamento entre um pai e um filho, we can see a very faint earthly reflection of the relationship between the father and the son in heaven. aqui no mundo, a gente pode ver um reflexo leve entre o relacionamento que o pai e o filho têm no céu. And then we see this lastly in the neighbor to neighbor relationship. E, por último, podemos ver isso também no relacionamento entre vizinhos. Loving, friendly relations with others in a community Relacionamentos de amor no seio de uma comunidade reflect the love and fellowship and unity that eternally exists in the Godhead. refletem o amor e a comunidade e a fraternidade que existem na Trindade. Right? God is the one who said it is not good for man to be alone. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Because there's a divine community even within the Godhead that man was made to reflect. Porque até tem uma comunidade na Trindade que o homem foi criado para refletir. So we were not made to be isolationists, Então não fomos criados para vivermos isolados, to be out on an island all by ourselves. estarmos numa ilha sozinhos. We were made to be in community with one another, Fomos criados para estarmos em comunidade uns com os outros, to have relationships with other people, para ter relacionamentos com outras pessoas. because this reflects the eternal relationship of the Godhead, Porque isso reflete o relacionamento eterno da Trindade, of the three persons of the Trinity. das três pessoas da Trindade. So we can reflect God in our relationships. Então nós podemos refletir a Deus nos nossos relacionamentos. Well, let me just draw some implications from the fact that we're made in God's image and we can image Him in these various ways. Eu quero tirar algumas implicações do fato que fomos criados à imagem de Deus. And what was that last And we can image God in these various ways. E que podemos refletir a Deus dessas formas tão variadas. The first is the Bible's teaching on man as the image of God destroys the theory of evolution. Em primeiro lugar, o ensino bíblico sobre a criação do homem destrói o ensino do evolucionismo. Evolution cannot account for how different man is from the rest of creation. O evolucionismo não tem como justificar por que o homem é tão distinto do resto da criação. Evolution asserts that man is simply a more advanced and developed version O evolucionismo afirma que o homem simplesmente é uma versão mais avançada e desenvolvida of the primordial ooze he and all other life crawled out of eons ago. da massa primordial da qual ele e o resto da criação se arrastou eras atrás. So it teaches that God didn't make man the ruler and king over all creation, Ensina que Deus não fez do homem o rei e governador de toda a criação, but it was all due to random evolutionary processes. mas que foi tudo graças a processos evolucionários aleatórios. Well, Louis Berkhoff says this. Louis Berkhoff diz o seguinte: One of the leading principles of the theory dos principais princípios da teoria is that of strict continuity between the animal world and man. é o da estrita continuidade entre o mundo animal e o homem. It cannot allow for discontinuity anywhere along the line, Ela não pode permitir a descontinuidade em qualquer lugar ao longo da linha, for every break is fatal to the theory.
pois toda ruptura é fatal para a teoria. What is now found in man O que hoje se encontra no homem must have been potentially present in the original germ out of which all things developed. deve ter estado potencialmente presente no germe original, And the whole process a partir do qual todas as coisas se desenvolveram, and the whole process must be controlled from start to finish by inherent forces. e todo o processo deve ser controlado do início ao fim por forças inerentes. Right, so any break within that line is fatal to evolution. Então, qualquer quebra no meio dessa linha é horrível para a evolução. It has to just simply assert that we're a more advanced version of that ooze, of whatever of the stardust that we were originally made out of. Precisa it needs to assert that we We're just a more advanced version of Preci- stardust. precisa afirmar que nós simplesmente somos uma versão mais avançada do pó cósmico do qual saímos. But this teaching that man is made in the image of God destroys the theory of evolution. Mas este ensino a respeito de que o homem foi criado à imagem de Deus destrói a teoria da evolução. Now there's similarities between mankind and the animal kingdom. Agora, há semelhanças entre entre o homem e o reino animal, But there are such stark differences mas há diferenças tão monumentais that natural selection cannot provide the rationale que a seleção natural não oferece explicação for why man has dominion over the world. para porque o homem tem domínio sobre a terra. Only the teaching of the Bible can provide that sort of rationale. Só o ensino bíblico provê essa explicação. Right? Why is man so different from the birds that are flying around our heads right now? Por que que o homem é tão distinto dos pássaros que voam em cima de nós? Because of supernatural appointment. Pelo decreto sobrenatural. God made it so. Porque Deus fez assim. As Job 35, 10 and 11 state, Como Jó 35, 10 e 11 diz, mas ninguém diz, onde está Deus, meu Criador, que canta canções durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Tudo que torna o homem exclusivamente homem grita, imagem de Deus. that was my words. Oh, That's okay. foi mal. But it's foi God. It's God who teaches us more than the beasts of the earth. Deus nos ensina mais do que as feras do campo. It's God who makes us wiser than the birds of the heavens. Deus nos torna mais sábios do que os pássaros dos céus. And therefore, everything that makes us unique, everything that distinguishes us from the rest of creation, E o que nos torna únicos e nos distingue do resto da criação, screams out the image of God. grita imagem de Deus. Therefore, we are humans because God, our Creator, made us so. Então nós somos humanos porque Deus nos fez assim. We're not distant cousins of apes. Não somos primos distantes do macaco. We do not have animal spirits living within us. Não temos espíritos animais morando em nós. We cannot be whoever or whatever we want to be. Não podemos ser quem queiramos ou o que queiramos. We are nothing other than image bearers of God. Não somos outra coisa senão imagem e semelhança de Deus. And this we will be for all eternity. E isso é o que seremos por toda a eternidade. But secondly, man is the image of God. Em segundo lugar, o homem é a imagem de Deus. We should just step back and be in awe of the fact that God has made us in his image. A gente devia dar um passo atrás e ficarmos maravilhados pelo fato de que Deus nos criou à sua imagem. What a high and holy status God has bestowed upon the children of man. Que estado elevado e santo Deus deu aos seus filhos. Man is the living, visible replica of the eternal God. O homem é a réplica visible, Visible replica of the eternal God. just visible. Yeah. O homem é a réplica visível de Deus. While animals were made after their kind,
Os animais foram feitos segundo a sua espécie. Man is God kind. O homem é da espécie de Deus. And this is what Psalm 8 is all about. E é isso que Salmo 8 fala. It's about the glorious mystery surrounding mankind É o mistério glorioso por trás da existência do homem. and how God has made man in his E image. como Deus fez o homem à sua imagem. Listen to what the psalmist says in Psalm 8, 3 through 9. Veja o que o salmista diz no Salmo 8, do versículo 3 ao 9. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para te lembrares dele, e o filho do homem para te preocupares com ele? Mas tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos. Puseste todas as coisas debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Right, after contemplating the glorious reality that we're made in God's image, Depois de contemplar a realidade gloriosa de que fomos feitos à imagem de Deus and all that entails, e tudo que isso implica, we must say, along with the psalmist, devemos dizer junto com o salmista: O Lord, our Lord, Ó Senhor, nosso Senhor, how majestic is your name in all the earth. quão majestoso é teu nome em toda a terra. So there is something absolutely special and unique about the creation of mankind. Há uma coisa especialmente única na criação do homem. Man is the last of God's creative works. O homem é a última obra da criação de He Deus. is, again, the pinnacle, the top, the crowning point, the greatest work of God's hands. Ele é a maior de todas as obras de Deus. Everything in the universe was created for man's good. Tudo no universo foi criado para o bem do homem. The angels were his guardians. Os anjos eram seus guardiões. The heavenly lights directed his way. Os luminares celestiais direcionavam seu caminho. The land was his abode. A terra era sua morada. The plant life was his food. As plantas eram sua comida. The waters were his drink. As águas eram sua bebida. The animal kingdom was under his rule and care. O reino animal estava sob seu cuidado e seu governo. The Sabbath day was made for his delight and rest. O sábado foi feito para o seu deleite e seu descanso. All the earth's resources were at his disposal. Todos os recursos da terra estavam à sua disposição. And the tree of life held forth the promise of eternal life for him. E a árvore da vida lhe dava a promessa da vida eterna. Right, so everything that God created was for his glory, Então, God's glory, tudo que Deus criou foi para a sua própria glória, but it was all for man's good. mas também era para o benefício do homem. Everything in creation was made Tudo na for man's criação good. foi feito para o benefício do homem. And so what divinely bestowed privileges does man have as the image of God? Então, que privilégios que o homem recebeu da parte de Deus como sua imagem e So let's semelhança. be in awe of the fact that God didn't make us into a bird or an insect. Então, nos maravilhemos com o fato de que Deus não nos criou como um pássaro ou como um inseto. But he made us in his image. Ele nos fez a sua imagem. But thirdly, man is only the image of God. Em terceiro lugar, o homem é apenas a imagem de Deus. So it's glorious that we are the image of God, É glorioso que somos a imagem de Deus, but we must not think too highly of ourselves mas não devemos pensar demais a respeito de nós because mesmos, we're not God. porque nós não somos Deus. We're only an image of God. Somente somos uma imagem de And Deus. so although man is like God in many ways, Então, embora o homem é como Deus de muitas formas, he is only so in a creaturely way. ele somente o é como criatura. He is only a replica, Ele somente é uma réplica, an image, uma imagem and a reflection of God. e um reflexo de Deus. And so the creator-creature distinction Então, a distinção entre criador e criatura is such that man is not a God and will never become a God.
é tão grande que o homem não é Deus e nunca chegará a ser Deus. Right? There's an infinite chasm between God and his creatures Há um abismo infinito entre Deus e as suas criaturas that we could never cross. que nós nunca podemos atravessar. And so the best man will ever be Então, o melhor que o homem jamais vai ser is an accurate image bearer of God. é uma imagem fiel de Deus. And he must always be content with this. E você sempre deve estar contente com isso. So Sam Waldron warns us of not thinking too highly of ourselves with these words. Sam Waldron nos avisa para não pensarmos muito além de mais do que devíamos de nós mesmos da seguinte maneira. The status conferred on man as God's image O status conferido ao homem como imagem de Deus is so lofty that it is misunderstood and distorted. é tão elevado que é mal compreendido e distorcido. A careful demarcation is made in the creation account between God and his image. No relato da criação é feita uma demarcação cuidadosa entre Deus e sua imagem. Man is like God and called to be like God, O homem é como Deus e foi chamado para ser como Deus. yet it must be carefully said that man must never, in another sense, aspire to be as God. No entanto, é preciso dizer cuidadosamente que o homem nunca deve, em outro sentido, aspirar a ser como Deus. This was Satan's temptation, Esta foi a tentação de Satanás, telling Eve, if you eat of the fruit, you will be like God. dizendo para Eva, se vocês comerem dele, vocês serão como Deus. So a clear and emphatic distinction must be understood Uma distinção clara e enfática deve ser entendida between man's identity as the finite and creaturely replica of God entre a identidade do homem como réplica finita e criatural de Deus and man's temptation to seize the prerogatives of God. e a tentação do homem de se apoderar das prerrogativas de Deus. Man is the image of God, O homem é a imagem de Deus, but he is only the image of God. mas ele é apenas a imagem de Deus. He is not God himself. Ele não é o próprio Deus. In this relationship with God as his image, Neste relacionamento com Deus como sua imagem, God's prerogative to command and set the pattern and limitations for man's life, a prerrogativa de Deus de comandar e definir o padrão e as limitações da vida do homem must ever be respected. sempre deve ser respeitada. So man is only the image of God. O homem somente é a imagem de Deus. But next, man can never lose the image of God even after the fall. Seguinte, o homem nunca pode perder a imagem de Deus, mesmo após a queda. Man does not just bear the image of God. O homem não simplesmente carrega a imagem de Deus. He doesn't just shine forth the image of God. Ele não simplesmente brilha como imagem de Deus. He is the image of God. Ele é a imagem de Deus. And he will always be the image of God, E ele sempre será a imagem de Deus. no matter what he does. Sem importar o que ele faça. Sam Waldron states, Sam Waldron afirma: how is man related to the image of God? como o homem se relaciona com a imagem de Deus? Is it an appendage to or attribute of man? Ela é um apêndice ou atributo do homem? Is it something man merely possesses? É algo que o homem simplesmente possui? No, Não. it is something man is. É algo que o homem é. Man is the image of God. O homem é a imagem de Deus. The image of God is man's identity. O homem é a imagem de Deus. So to be a man is to be the image of God. Perdão. A imagem de Deus é a identidade do homem. Nothing can erase or eradicate this reality. Então ser homem é ser a imagem de Deus e nada pode apagar essa realidade. Not even his own sin. Nem sequer seu próprio pecado. Right? Sin has horribly disfigured the image of God in man. O pecado distorceu de forma horrível a imagem do homem de Deus no homem, But the image still remains. mas a imagem ainda está lá. Even after the fall, Inclusive após a queda, sinful man is still referred to as the image and likeness of God. o homem ainda é chamado de imagem e semelhança de Deus. As Greg Bahnsen once said, Como Greg Bahnsen disse, the unbeliever remains a person created in the image of God.
O incrédulo continua sendo uma pessoa criada à imagem de Deus. even while he is doing everything he can, Mesmo quando faça tudo que puder, ethically and intellectually, ética e to intelectualmente, destroy that image or escape from it. para destruir essa imagem ou escapar dela. So it's an inescapable reality Então, é uma realidade da qual ele não pode fugir, that we are image bearers of God. que somos imagem de Deus. Even the professing atheist out there Até o ateu mais professo cannot escape the fact that he is made in God's image. não pode fugir do fato de que ele é feito à imagem de Deus. So this means we should honor the lives of all people, Isso significa que devíamos honrar as vidas de todos, regardless of their age, intellect, or character. sem importar sua idade, intelecto ou caráter. Babies in their mother's wombs are image bearers of God. Uma criança no ventre da sua mãe carrega a imagem de Deus. The physically and mentally disabled are image bearers of God. Os fisicamente e mentalmente deficientes também. Even the worst sinner in human history is still an image bearer of God. Inclusive o pior pecador da história ainda é imagem de Deus. As one man says, Como alguém já afirmou, a fallen man is far from the ideal man, o homem caído está longe de ser o homem ideal, yet he is still a man. mas ainda assim é um homem. So, at some basic level, Então, no nível básico, all people deserve our respect, honor, and love todos merecem nosso respeito e nosso amor, in virtue of bearing the royal image of the King of the universe. porque eles são a imagem do Rei do Right, Universo. so this teaching of man made in the image of God should practically help us in our relationships with others. Então, esse ensino do homem criado como a imagem e semelhança de Deus. Can you repeat that last part? It should help us in our relationships with others. Devia nos ajudar no nosso relacionamento com os outros. It should help us to protect the rights of the unborn. Nos ajudar a proteger os direitos dos que não nasceram. It should help us love our enemies as ourselves. Nos ajudar a amar os nossos inimigos como a nós mesmos. It should help us to seek to honor those who are in authority over us. Honrar aqueles que têm autoridade sobre nós. Because we recognize at some basic level, every human being bears God's royal image. Porque reconhecemos que no nível básico todos eles são e foram feitos à imagem de Deus. And therefore we are to honor them because of that. Por isso nós também devemos honrá-los por conta disso. But lastly, let's just draw one more application from this. Por último, vamos tirar mais uma implicação. Man is always saying something about the God he images and reflects. O homem sempre diz alguma coisa a respeito do Deus que ele representa. Since we will always image forth God, já que sempre refletiremos a Deus, we are always saying something about God in our words and our actions. Sempre dizemos alguma coisa a respeito de Deus com a fala e com as nossas ações. We're always reflecting God. Sempre refletimos a Deus. So the ultimate question then is, a grande pergunta é, what kind of image bearer are we? Que tipo de imagem nós somos? Are we a good image bearer of God? Somos boas imagens de Deus? Or are we a bad image bearer of God? Ou somos uma má imagem de Deus? Do we accurately shine forth the attributes of God in our lives? Representamos de forma fiel os atributos de Deus na nossa vida? Or do we twist and distort the attributes of God in our lives? Ou a gente distorce os atributos de Deus na nossa vida? For instance, what are we saying about God in our work ethic at our jobs? Por exemplo, o que dizemos sobre Deus no nosso trabalho com a nossa ética de trabalho? By the way that we work, are we saying that God is honest and hardworking? Pelo jeito que trabalhamos. Or is he a lazy, lying thief? A gente mostra que Deus
é esforçado e é trabalhador ou que ele é um ladrão mentiroso e preguiçoso. What are we saying about God in our dealings with our children? O que dizemos sobre Deus na forma em que lidamos com os nossos filhos? That God is loving and kind, Que Deus é amoroso or God is harsh and cruel? ou que ele é cruel e duro? I mean, it's true that a lot of children get their conception of God as Father É verdade que muitas crianças adquirem suas ideias sobre Deus como pai from the way that their earthly fathers treat them. pela forma em que seus pais terrenais os tratam. And there are people that have major issues with God being their Father E tem pessoas com problemas grandes ao falar de Deus como pai, because their earthly fathers abused and mistreated them. porque seus pais terrenais os abusaram e maltrataram. And so their thought is, if I could never trust my earthly father, Então o que eles pensam é se eu nunca vou confiar no meu pai terreno, how could I ever trust God as my father? como eu vou confiar em Deus como pai? So in the way that we parent our children, we're saying something about God to them. Então a gente sempre vai dizer alguma coisa a respeito de Deus para os nossos filhos na forma em que os educamos. Or what are we saying about God in our fidelity to our spouses? O que dizemos sobre Deus na nossa fidelidade às nossas mulheres? That God is faithful to all of his promises and commitments to his people? Que Deus é fiel a todas as suas promessas que ele faz ao seu povo? Or that God is an adulterer and promise breaker? Ou que Deus é um adúltero que quebra suas promessas? Right, that's what adultery does. Porque isso é o que o adultério faz. It basically proclaims that God is faithless just like the person who's faithless to his spouse. Basicamente diz que Deus é tão infiel como a pessoa que foi infiel ao seu cônjuge. And so in our marriages, we reflect the image and glory of God. Então, no nosso casamento, refletimos Or we can a turn imagem e semelhança de Deus. or we can turn that glory into shame Ou podemos tornar essa glória em vergonha, by the way that we treat our spouses. pela forma em que tratamos as nossas esposas. So brethren, Então, meus irmãos, we need to daily consider what our words and actions mean. precisamos considerar diariamente o significado das nossas palavras e ações, In light of being made in the image of God. à luz do fato de que somos imagem e semelhança de Deus. And we need to consider how our characters reflect back on the character of God. E precisamos pensar a respeito de como o nosso caráter reflete o caráter de Deus. So just know you're always saying something about God. Então, saiba que você sempre estará dizendo alguma coisa a respeito de Deus. May God, by his grace, Que Deus, pela sua graça, make us say the right thing. nos faça dizer a coisa certa. Well, there's a few more applications in the lecture notes, but I'll let you guys read them yourselves. Tem mais algumas implicações na apostila, mas eu vou deixar que vocês leiam. But actually, I want to deal with one more thing before we wrap up. Tem mais uma coisa que eu gostaria de tratar antes de acabarmos. And it's an appendix to this section. E é um apêndice a essa sessão. And the question is, are angels made in God's image? E é a questão de se os anjos são feitos à imagem de Deus. Some people have taught this. Algumas pessoas já ensinaram isso. Now, it's true that angels share many things in common with human beings. E é verdade que os anjos têm muitas coisas em comum com os homens. Like men, angels are given godlike qualities and roles. Como homem, os anjos também recebem qualidades semelhantes às de Deus. They are moral, rational beings who have the capacity to fellowship with God. São seres morais e racionais que têm a capacidade de ter comunhão com Deus. They can either obey his commands and sing his praises and enjoy his glorious presence in heaven, Podem ter comunhão com Ele e cantar seus louvores e desfrutar da sua presença no céu. or they can go their own way Ou podem seguir seu próprio caminho, and sin against him pecar contra Ele and be condemned to hell. e serem condenados ao inferno. And like men, they are called
the sons of God. Do mesmo jeito que o homem, eles são chamados filhos de Deus. There's at least 4 passages where angels are called the sons of God. Tem pelo menos 4 passagens em que os anjos são chamados de filhos de Deus. I think the best place to see this is in the book of Job. Eu acho que o melhor lugar onde ver isso é o livro de Jó. So Job 1:6 says, Jó 1:6 diz que houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E Satanás também veio entre eles. and then Job 2:1, Jó 2:1. Houve também um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E Satanás também veio entre eles para apresentar-se perante o Senhor. and then Job 38:7. E Jó 38:7. Quando as estrelas da alva cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de... Bem, é uma pergunta. Quando as estrelas da alva juntas cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria, So they're called sons of God, então são chamados de filhos de Deus. and like men, they are called gods E como homem, eles também são chamados de deuses. in terms of representing God's authority. No sentido em que representam a autoridade de Deus. Psalm 8:5. Salmo 8:5. Mas tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, literalmente Elohim, ou deuses, e o coroaste de glória e honra. What does heavenly being say there in Portuguese? Elohim? I mean, the note here says... Oh, you read that, it yeah. cites it, and Yeah. I just... So the literal Hebrew word there for heavenly beings O, is Elohim, or Oh. gods. o termo em hebraico é Elohim, que literalmente significa deuses. A strict literal translation would be that God made man a little lower than the gods. Uma tradução estritamente literal diria que tu fizeste um homem um pouco menor do que os deuses. It's not saying that angels are literally gods, Não é dizer que os anjos literalmente são deuses, but they so represent God and their authority and power over the earth mas eles representam a Deus de tal forma com seu poder e sua autoridade sobre a terra that they can take on the title of God. que eles podem carregar também o título de Deus. Again, you see a similar thing with earthly judges and rulers. A gente vê também a mesma coisa ao falar sobre juízes e governadores humanos. Sometimes they're called gods because they represent God's authority. Às vezes são chamados de deuses porque representam a autoridade de Deus. Okay, so there's a lot of similarities between angels and men. Então tem muitas semelhanças entre anjos e homens. So does that mean that we can call angels image bearers of God? Isso quer dizer que podemos chamar um anjo de imagem e semelhança de Deus? Well, although they share with mankind the duty of reflecting the glory of God in various ways, Apesar de que eles compartilham com o homem o dever de refletir de várias formas a glória de Deus, in a technical and precise sense, num sentido técnico e preciso, they cannot be image bearers of God. eles não podem ser imagem e semelhança de Deus. Right? Being an image bearer of God is reserved only for mankind. A imagem de Deus somente foi reservada ao homem. And so in a technical sense, nothing else can be an image bearer of God except man. Então, num sentido técnico, nada além do homem pode ser imagem de Deus. Listen to the comments of Sam Waldron. Veja o comentário do Sam Waldron. The image of God is the very identity of man. A imagem de Deus é a própria identidade do homem. To say that angels are the image of God Dizer que os anjos são a imagem de Deus would mean that they are indistinguishable from man. significaria que são indistinguíveis do homem. The identity of angels and men would be identical and indistinguishable. A identidade dos anjos e dos homens seria idêntica e indistinguível. This conclusion is nonsense. Esta conclusão é um absurdo. Further, the image of God designates a specific status and function as the ruler of God's creation.
Além disso, a imagem de Deus designa um status e uma função específicos como governante da criação de Deus. Hebrews 2, 5 through 9 indicates that it is mankind Hebreus 2, 5 a 9 indica que é a humanidade and not angels that possess this status and function as the true ruler of God's creation. que é a humanidade e não os anjos que possuem este status e função como verdadeiro governante da criação de Deus. Angels are the temporary guardians, Os anjos são os guardiões temporários, not permanent rulers. não os governantes permanentes. So they are not the image of God in this sense. Então, nesse sentido, eles não são a imagem de Deus. As Herman Bavinck says, Como diz Herman Bavinck, but among creatures, entre as criaturas, only man is the image of God. somente o homem é a imagem de Deus. Okay, well, let's end there. Então, vamos acabar aqui. I think we might have some time for questions and answers then. Eu acho que a gente tem um tempinho aí para perguntas e respostas.